Está começando o Maravilha. Maravilha de hoje está uma maravilha. Projetos e espaços de cultura. Essa biblioteca maravilhosa dos sindicatos bancários, acompanhado desses livros que aqui estão, com as nossas convidadas de hoje. Adriana Camelo Lucena, professora da Rede Municipal e integrante do Instituto de Leitura Quindim. Muito obrigada pela presença. E da Roberta Regina Saldanha, que é mediadora do projeto Leia Mulheres Caxias. Muito obrigada, Roberta. Fiquei pensando no Mário Quintana, quando o Mário Quintana diz que os livros, são sempre a possibilidade da gente estar só e ao mesmo tempo acompanhado. Ou do Jorge Luiz Borges, que diz que o paraíso é uma livraria. Quem sabe o paraíso hoje é essa biblioteca, a presença de vocês, são os projetos que vocês fazem de mediação, de leitura e que incentivam uma prática fundamental, mas que a gente percebe que existem espaços tão restritos para que isso de fato aconteça. Obrigada mesmo pela presença de vocês. Adriana, como é que é o projeto, como é que funciona esse Instituto de Leitura Quindim? Conta pra gente um pouquinho o porquê do nome também Quindim, porque Quindim já me lembrou o Mário Quintana, né? Que adorava Quindim. Na verdade, o Instituto de Leitura Quindim, ele tem esse nome, porque quando foi criado em 2014 como centro de leitura, nós precisávamos de um nome. E queríamos homenagear Monteiro Lobato, que é o grande pai da literatura infantil no Brasil. E ficamos pensando que nome dar. E aí saiu uma frase do Roger Mello, que ele diz, nossa, mas a literatura ela precisa ser tão forte quanto um rinoceronte. E aí, rinoceronte, Monteiro Lobato tem rinoceronte, tem o Quindim, que é um rinoceronte que vem para a região onde tem o sítio do Pica-Pau Amarelo. Quando o sítio ele é um circo americano, quando o circo volta para os Estados Unidos, o rinoceronte foge e vai parar no sítio do Pica-Pau Amarelo e fica morando lá. E aí, então, a gente pensou em dar esse nome em homenagem a Monteiro Lobato, então, por isso Quindim, e também ele é amarelo, tudo que nós temos lá no Instituto é amarelo, para homenagear então o grande poeta Mário Quintana, que amava Quindim. Então nós juntamos, na verdade, as duas coisas. As pessoas chegam lá e dizem, mas um rinoceronte amarelo? E disse, sim, um rinoceronte amarelo, em homenagem a Monteiro Lobato e em homenagem a Mário Quintana. Nossa. Por isso esse nome. Lá no Instituto, então, nós temos cerca de 5.000 livros, 5.000 obras infantis e livros teóricos também e juvenis. Esses livros todos estão abertos à comunidade para serem emprestados. A gente sempre diz que o nosso sonho é que cada criança tivesse a sua biblioteca particular em casa. E aí a gente ajuda com esse sonho, onde a criança pode ir ela mesma. A gente sempre pede assim, que o pai, a mãe, a avó, quem acompanha a criança, que deixe a criança, andar pelo espaço, que ela mesma pegue, escolha os seus livros. Então, uma criança pode levar até 15 livros, pode ficar por 15 dias, renováveis por mais 15 dias. E nós temos, então, desde livros para bebês até livros para jovens. E a gente diz também que livros infantis também são livros para adultos, Então, tem muitos pais que vão e acabam, mas a gente também pode levar isso sim, também, Nossa. Porque a literatura infantil também é pra gente. Sim, eu costumo dizer que o que é bom não tem idade, Exatamente. A gente aprende, na verdade, a apreciar e se deliciar. Exato. Diz pra nós onde fica o Quindim, porque eu acho que as pessoas estão curiosas para saber onde fica o Quindim. Então, o Quindim fica no Henrique Riboldi, lá próximo passando o Enxutão. Então, bem fácil de se localizar. Ele fica junto ao Centro Cultural Moinho da Cascata. Na verdade, nós fomos convidados pelo Grupo EBA Produtos Notáveis para habitar aquele espaço junto com eles. A gente divide o espaço com eles. E então fica no Santa Catarina, em direção ao bairro Reolon. Então você passa o Enxutão, sempre digo, é muito fácil. Passando o Enxutão, embaixo do viaduto, é a segunda entrada à esquerda. Então, aí é só, você vai ver um portão nos fundos, toca ali o interfone e a gente abre. Nós estamos abertos de quarta a sexta, das 10 da manhã até as 5 da tarde, sem fechar ao meio-dia, e sábados e domingos, das 13 às 18. Roberta, e o Leia Mulheres? O que é esse projeto de mediação de leitura chamado Leia Mulheres?
Então, o Leia Mulheres, ele começou a surgir a ideia lá em 2014 com a escritora Joanna Walsh, que criou uma hashtag no Twitter chamada ReadWomans 2014. A partir disso, 13 amigas em São Paulo se reuniram em 2015 e resolveram concretizar esse projeto, habitando espaços físicos que promovessem a cultura e a leitura de diversas formas, com o objetivo principal que seria divulgar a literatura produzida por mulheres, porque a hashtag surgiu a partir do momento que se observou que as mulheres escrevem tanto quanto os homens, e ao mesmo tempo não são lidas tanto quanto os homens, não são premiadas, não estão em academias ocupando, né, as cadeiras, enfim. E demoram mais para ter a sua obra reconhecida com o valor que tem. Exatamente, e não perdem nada por qualidade, e no entanto não são tão lidas e não são tão premiadas. Percebendo essa lacuna, então, essas 3 amigas, chamadas então a Juliana Gomes, Juliana e Michelle Henriques, lá de São Paulo, organizaram então o Leia Mulheres, que ocorre mensalmente. E o projeto ele começou a se estender por todo o território nacional. Em 2017, ele vem para Caxias do Sul. Ele começou a ser mediado pela Ana Júlia Poletta, lá em 2017, em julho. E eu participei, então, desde o início, né, como participante do grupo. E o primeiro livro lido foi O Amora, da Natália Borges Polesso, né? E desde então o Leia veio acontecendo. Em 2018, de 2017, final de 2017 até metade de 2018, ele teve uma parada. Em 2018 eu reassumi o Leia Mulheres, realizando então ele mensalmente, com o mesmo objetivo da principal, que seria promover essa leitura, né, de autoria feminina. Então, o Leia acontece mensalmente em Caxias, os primeiros sábados do mês. Tava te ouvindo falar, tu disseste que a primeira obra lida foi Amora, da Natália Borges Polesso. Na época ela não havia sido premiada ainda. Não, na época ela ainda não havia sido premiada. Foi logo em seguida que saiu, foi divulgada, né, a notícia do prêmio do Jabuti, né? Mas ainda assim, poder ter esse contato com a autora, que ela participasse do encontro, porque ela esteve presente, né, desse encontro, foi uma troca muito rica, assim, sabe, porque é uma oportunidade que não se pode ter sempre, e acredito que para ela também poder ouvir a impressão que as pessoas tiveram a partir da leitura do livro dela, né. Interessante, fiquei pensando, porque a gente não significa que só as obras premiadas, obviamente, né, isso seria uma estupidez, que só o que é premiado é bom, é evidente que não, mas aí também, o fato da gente se abrir a ler uma autora, que inclusive é uma autora local, era, né, hoje não mais, era uma autora local e que de repente recebe a maior premiação nacional, então o fato de que a gente também tem que estar aberto a conhecer o que é novo, o que está sendo produzido, que muitas vezes o nosso desconhecimento ou a não leitura impede que a gente tenha contato com obras que são fantásticas, né? A gente tem muito disso no Quindim, né? A gente traz para o Quindim, então, dentro dessas 5.000 obras, nós temos muitas obras premiadas e muitas obras de autores que não são conhecidos. São conhecidos muitas vezes fora do país, né? Muita gente brasileira, principalmente, que é conhecida e reconhecida fora do país e que dentro do nosso país não é conhecida. Então a gente prima por isso também, dentro desses 5.000 livros que a gente tem hoje, trazer então todos esses escritores infantis. As pessoas quando entram no Quindim dizem, nossa, mas quanto escritor brasileiro, né? Quanta gente, quanto ilustrador, quanto escritor brasileiro que a gente não conhecia. Tu sabes que eu tava olhando aqui esse Menino Arara, da Adriana Mendonça, né? Eu gosto muito de literatura infantil. Sou aficionada por literatura infantil. Sou professora de literatura brasileira e muitas vezes eu uso muita coisa de literatura infantil para trabalhar com os meus alunos adolescentes. Mas eu fiquei maravilhada olhando o que é Sim, a ilustração desse livro. A gente costuma dizer que o livro infantil ele é o primeiro museu para uma criança, né?
É a primeira obra de arte. E o Instituto vem também para trazer isso para a sociedade caxiense, para a região e para o Brasil e para o mundo. Mostrar também que a gente pode sim trazer cultura para as crianças através da literatura infantil. Além de ter toda a questão literária por trás, a questão da palavra, né? Mas dessa palavra libertadora, mas também dessa questão da ilustração, de quanto isso é um livro, porque o livro ele é uma obra de arte. O quanto essa ilustradora pensou esse livro, né? Quantos dias, quantos meses para estudar cor. Então isso também a gente traz no Quindim através do Centro de Estudos e Pesquisas, porque hoje o Quindim ele é Biblioteca Quindim, Centro de Estudos e Pesquisa e livraria. A gente também tem uma livraria lá. Então, o Centro de Estudos e Pesquisas tem trazido, a gente já trouxe André Neves, premiadíssimo no Brasil e no mundo, né? A gente trouxe agora nesses últimos 2 meses, vieram 2 escritoras portuguesas, a Mafalda Milhões e a Margarida Botelho, o próprio Roger Mello, que foi o último que esteve lá no centro. Então a gente traz cursos, traz bate-papos, traz oficinas, inclusive todos eles fizeram de manhã no sábado esses cursos, deram esses cursos, né, para mediadores, professores, ilustradores, pessoas que gostam, né, da literatura, e à tarde, no sábado e no domingo, eles fizeram oficinas com as crianças e com os pais. Então as crianças tiveram a oportunidade de estar junto, né, a escritores e a ilustradores que são reconhecidos mundialmente e estiveram lá brincando com as crianças. Tu sabes que eu tenho a experiência de ter um neto de 3 anos, né? E tenho toda uma preocupação de iniciá-lo nesse mundo, e nós temos a nossa biblioteca, eu tenho a minha, e ele tem a dele. E o que muito me surpreende, porque além do texto, com a linguagem verbal, mas eu tenho trabalhado muito com a questão da ilustração. E o que eu vou descobrindo? Ele vai enxergando coisas que às vezes nem eu havia enxergado, né? Tem assim alguns, e eles também têm a predileção deles, por isso que é importante que eles escolham, né? Isso. Porque quando eles gostam de um livro também, eu sinto que ele é pequenininho, mas é aquele livro, ele está sempre pedindo aquele livro. E aí nessa questão da ilustração, ele vai descobrindo as nuances de cores, os desenhos, detalhes que a gente nem se deu conta. A gente tem crianças incorporando a história. A gente tem casos assim de crianças que os pais escolhem o livro, a criança olha e diz: esse não, esse não. Vai lá e troca e diz: não, mamãe, não gostei desse. A criança escolhe o livro. Então isso também, a gente precisa dar essa liberdade para que ela escolha, né? Sim. A criança bate o olho e diz: não, esse é o livro que eu quero levar, né? Esse livro da Mafalda Milhões, uma biblioteca é uma casa onde cabe toda a gente. Ela lançou no Brasil, foi a primeira vez dela, inclusive no Brasil, foi no Instituto de Leitura Quindim. E ela lançou esse livro também e fez toda uma experiência com as crianças a partir desse livro dela. Então é bem, bem bacana. Inclusive ela contou que ela tem um espaço muito parecido com o Quindim em Óbidos, que é considerada, né, patrimônio mundial, né, patrimônio histórico em Portugal. Ela tem uma casa lá, um espaço que é tipo Quindim, que é um espaço que tem uma livraria, tem um espaço de arte também, e onde ela tem um ateliê, onde ela faz os livros dela. E esse livro estava praticamente pronto no ateliê, e ela estava com a filha dela naquele dia junto, assim, que à tarde ela ia levar ela para a escola, e chegou uma pessoa para fazer uma visita. E ela deixou a filha no ateliê e foi, né, receber a pessoa. Quando ela voltou, né, a Matilde tinha, que é Matilde o nome da filha dela, a Matilde tinha feito várias intervenções no livro, que ela inclusive deixou. Quando ela voltou, a Matilde disse: mamãe, já podes colocar o livro para fazer, porque já está pronto. Ai, que amor! Então tem a fumacinha da casa, tem uma das imagens que é uma parede, que a Matilde fez todo um desenho na parede. Ela disse que, como era um muro, tinha que ter desenho no muro, então a Matilde fez um desenho. Então ela deixou, e aí que ela percebeu o quanto ela também precisa ter esse olhar para que a criança também interfira. E muitos escritores fazem isso, né? Antes de levar, botar o livro para já mandar para a editora, faz essa prova junto às crianças, né? Tu sabes que esses dias, conversando com um colega de trabalho, ele tem um filho pequeno, de 4 anos, e ele usou uma expressão que eu achei belíssima. Diz ele assim: a criança é pura poesia. Porque aí ele me disse que desde as garatujas que o filho dele fazia, ele pedia o que era e ele foi anotando. E ele disse: meu Deus, era de uma poeticidade o que ele dizia. Então eu digo também a sensibilidade de um adulto, nesse caso o pai, de observar e perceber, né? Nos rabiscos que o filho faz, o que ele está representando, e o universo todo de imaginação,
né? Que ele está representando ali e que tu pode fazer o registro. Isso. A gente tem que ter bastante esse cuidado, esse olhar sobre a imaginação da criança, de estar trazendo tudo isso para ela e não deixar que essa imaginação se perca ao longo dos anos, né? Você que é prof, né, também, eu sou prof dos pequenos e a Olga é prof dos maiores, e parece, a gente chega num ponto que a gente diz, meu Deus, parece que eles perderam a imaginação. Você pede para eles, vamos criar um texto, vamos botar, eles, ai, mas eu não consigo, eu não sei o que escrever. Então, muitas vezes, acho que a gente, quanto adulto, eu pelo menos me coloco às vezes como adulta, né? A gente também acaba cortando isso da criança, não deixando com que ela faça as suas próprias escolhas, com que ela olhe para o livro. Tipo, ontem eu tive essa experiência de uma criança que foi pintar e ela disse, prof, eu posso pintar o cabelo de azul? Eu disse, pode, o desenho é seu. Sim. Então a Que gente não cortar maravilhoso isso, isso. né? Roberta, e o Leia? Fala um pouquinho mais, como é que tem sido essa experiência de mediar esse espaço que acontece uma vez por mês, mensalmente, em Caxias? Como é que vocês definem, como é que as pessoas podem se integrar, como é que é essa proposta? Bom, o Leia, ele estava bastante vinculado ao Instituto Taru Cultural, né, que era um espaço que habitava aqui em Caxias, na Rua La Salle, em frente ao Colégio La Salle. O Taru, ele assumiu um formato mais itinerante, desocupando então esse espaço físico e se tornando mais a Kombi Taru, que vai buscar levar tanto leitura como teatro, cultura para espaços onde a cultura às vezes não consegue chegar, né? Porque nós temos N fatores que acabam limitando o acesso de pessoas a espaços culturais, né? Então o Taru deixa de ocupar esse espaço físico, assume um novo local pro café, que antes havia o Irene Café, agora assumiu o Tua Fruta. O Leia, a princípio, ele vai continuar ocupando a parte de trás para eventos, enfim, mas o Leia, ele tem esse caráter um pouco itinerante, assim, de não estar somente vinculado a um espaço, porque a ideia é que muitas pessoas tenham acesso ao projeto, independentemente de renda, né, e até mesmo de questão de chegar até o local. O quanto mais abrangente ele puder ser para acolher diferentes pessoas, melhor vai estar cumprindo o seu objetivo, né, que é promover a leitura de obras produzidas por mulheres. Aqui em Caxias, desde que ele recomeçou lá na metade de 2018, o Leia, no início, ele tinha uma característica muito de que as pessoas frequentavam, algumas iam, outras deixavam de ir, sempre com um bom público acolhendo, né? Mas no início não tinha tanto essa fidelidade, né, com o projeto. Hoje nós temos já um grupo bem fortalecido de presenças, assim, tanto que quando alguém não pode ir, sempre tem uma justificativa. E a pessoa sofre quando não pode ir, né? A pessoa sofre quando não pode ir. Infelizmente eu não vou conseguir ir. Ou que bom que a gente teve que transferir desse mês, que desse eu vou poder ir no outro fim de semana. Se criou um compromisso e até mesmo eu acho que uma coisa que nós ganhamos muito em questão de condição, assim, humana, é o vínculo que a gente forma com as pessoas, sabe? De preocupação, de cuidado, de saber que nós temos alguém ali para dividir, porque durante as discussões do Leia Mulheres, nós percebemos o quanto nós, que as integrantes são majoritariamente mulheres, frequentam alguns homens esporadicamente, mas majoritariamente são mulheres que ocupam esse espaço. Isso evidencia também uma certa carência de mulheres terem os seus espaços e trocarem suas dificuldades, seus problemas, seus questionamentos, né, que são comuns pela própria condição como mulheres, né. E então foi mais uma coisa que fortaleceu esse vínculo, porque a partir de uma leitura nós conseguimos observar questões que se refletem na nossa vida. Então, eu acho que as discussões, por muitas vezes, saem um pouco da própria obra,
porque a obra fala muito sobre as nossas vivências. Então, se criou um espaço de troca, um espaço de diálogo, e nós formamos um vínculo, até mesmo de sabermos que nós estamos vivendo alguns momentos muito difíceis, né, enquanto sociedade, que existe alguém lá que me compreende, com quem eu posso conversar, com quem eu posso trocar, com quem eu posso fazer uma coisa que às vezes é tão custosa como encontrar alguém que tenha o mesmo interesse no livro que eu tenho, né? Porque, infelizmente, no Brasil a gente não tem um cenário muito feliz para a literatura, né? E projetos também como o Quindim, que possam formar novos leitores, né? São essenciais para que a gente possa mudar esse cenário, né? Eu participo do Leia e uma coisa que me chamou muita atenção, eu gosto muito de ler. E aí o que termina acontecendo? Como a gente tem aquela leitura do Leia que tem que acontecer uma vez por mês, eu tô lendo o livro do Leia, eu tô lendo outros livros paralelos. E aquilo vira uma espécie de compromisso também que a gente tem. Então eu digo, meu Deus, se eu não tivesse o Leia, eu estaria lendo os livros que eu teria escolhido, né? Não é que eu não escolha no Leia, porque a gente faz uma escolha, mas além disso, poxa, eu tô lendo mais ainda porque eu tô lendo o livro que eu me comprometi com o Leia. Eu acho isso também muito interessante. E a gente não vive aquilo que é a solidão, na verdade, intelectual, que é, né? Poxa, tu leu uma coisa interessante, que bom poder conversar ou perceber como é que essa pessoa, né, teve a recepção desse livro. Porque eu tenho uma amiga que às vezes a gente diz, bah, é eu e tu que nos presenteamos com livros, porque também hoje isso não é uma coisa tão comum de acontecer, né? Então eu acho que é uma experiência muito positiva. E o Quindim fala. E a gente vê, tanto pelo Leia quanto pelo Quindim, o quanto a cidade estava precisando desses espaços culturais, de quanto a comunidade, a sociedade precisa disso. Para vocês terem uma ideia, a gente teve de janeiro a junho, que foi quando a gente abriu para a comunidade mesmo, a gente já tem mais de 220 sócios. Então, mesmo a gente tendo as bibliotecas escolares, a biblioteca pública, a biblioteca parque, mas são espaços que não abrem no final de semana. Sim. Então, o Quindim também foi pensado, como Leia Mulheres, como esses projetos, né, pensados para o final de semana. A gente, então, já tem mais de 220 sócios, quase 5 mil livros emprestados de janeiro até agora. Esse mês a gente bateu o recorde de 52 novos sócios, agora em junho. Então, assim, esses projetos vêm também para dizer isso, né? Como ela comentou, o quanto a sociedade está precisando, né, desses espaços para a gente conversar sobre literatura, conversar sobre a gente. Até, inclusive, sábado aconteceu um caso muito interessante lá no Quindim. Eram umas 2h30 da tarde, mais ou menos, chegaram três três homens. Eram amigos. 2 deles eram dindos, um do filho do outro. Então, eu estava comentando, né? Que foi tão lindo, assim. Eles ficaram, assim, das 14h30, assim, até as 17 horas, mais ou menos, com bebês. Era um bebê de 8 meses e mais 2 menininhas, uma de 2 anos e uma de 1 ano e meio. Então, assim, pais, né, que tiraram o seu dia, a sua tarde com o seu filho e foram pro Quindim, foram levar para um espaço de uma biblioteca. Para um espaço da biblioteca. Então, muito bonito, assim, ver aqueles pais sentados lá, então, lendo para os seus filhos, né, deixando eles. E a gente percebe o quanto a família já é uma família leitora, né, porque você tem lá um bebê de 8 meses que pega o livro, e aí o pai queria tirar o livro e ele brigava, que aquele livro, tipo, era dele. E ele folheando o livro, olhando o livro. Então, isso quer dizer que já tem uma mediação de leitura em casa. Tu sabes que eu tive uma colega que levou um livro para mim mostrar, porque ela leva os filhos no Quindim, e a beleza do livro, né? Então ela trouxe, a gente estava olhando e comentando. Então, o quanto isso também é importante, porque o comentário dela, ela ficou perplexa com a qualidade do acervo que vocês têm lá, né? Então isso acho que é um feedback muito positivo, né? E perceber isso, quer dizer, os filhos levaram para a leitura, mas ela trouxe na escola para mostrar para gente, para mim, para uma outra colega, que a gente tem algumas coisas em comum, da beleza e o que era o encanto, né? É o que eu falava antes, a gente prima por isso, pela qualidade da obra como um todo, né? Sim. Como ela diz, quando ela pega, nossa, pela capa já me encantou o livro, né? Então, assim, a criança já tem que olhar pela capa, ela já tem que ver, então, toda a beleza da ilustração do livro e também tudo que tem dentro, né? Toda a palavra que tem ali dentro. Sim. Não é só a criança que gosta da capa, né?
O que a gente que é leitor tem muita dificuldade de ler e-book, por exemplo, né? Porque a gente precisa, né, daquela coisa da capa, da contracapa, do prefácio, quer dizer, tem toda uma lógica, né? Tanto que muitas vezes eles, pela capa, você olha e diz, mas pela capa não tem muita cor. Quando abre o livro, quando lê, a palavra que está dita ali dentro, Sim. ela diz muito sobre aquela obra, né? Sim. Tanto que a gente não deve comprar o livro pela capa nunca. Não, mas também às vezes... Mas quando a criança é pequena, Claro. é o que vai chamar Sim, mais sim. atenção. Sem dúvida E as alguma. ilustrações muito bonitas, um livro muito rico, assim, parece eu até tinha falado antes, uma obra de arte, quando tu abre aqueles livros, aquelas ilustrações, porque existe uma interação não só com o texto escrito, mas como a ilustração, ela faz parte do livro, né? São livros muito bonitos, assim. E a gente tem que estar trazendo isso para a criança, desde a primeira infância, para que quando a gente chega na adultez, né, a gente lê esses livros extraordinários, né, do Leia Mulheres, por exemplo, e você consiga imaginar todo aquele cenário, fazer aquele cenário na sua cabeça, né, imaginar tudo isso. Só que você só vai conseguir isso se você teve a possibilidade de ter, né, essa riqueza toda de ilustração quando você era na sua infância. Porque uma criança que não tem acesso a livros de qualidade, não tem acesso a tudo isso, como ela vai ler um livro que não tem imagem, um livro adulto que não tem imagem nenhuma, como ela vai conseguir imaginar todo esse mundo, né? Perfeito. Isso é muito mais rico. Gurias, nós estamos nos encaminhando para o final do programa, então eu gostaria assim que vocês deixassem uma mensagem final e um convite para que as pessoas possam conhecer tanto o Espaço Quindim para quem ainda não conhece, frequentar e participar desse projeto, Roberta, do Leia Mulheres. Então, o meu recado principalmente é, como até pegando um pouco da tua fala, é que existe sim interesse em participar de projetos, existe uma carência na sociedade e existe vontade das pessoas em estarem dividindo cultura e dividindo leitura, que geralmente, que por si só é um processo muito solitário, mas que existe interesse em compartilhar esse momento. E existem projetos que estão aqui para que a gente possa suprir essa necessidade. Tanto o Leia quanto o Espaço do Quindim estão aqui para poder suprir essa necessidade. Então, o meu convite é para que as pessoas participem, ocupem esses espaços públicos ou não, e o Leia Mulheres, como eu disse, ele acontece sempre nos primeiros sábados do mês, né? Ele continua acontecendo no espaço que funcionava o Taru, que agora é o Tua Fruta Café, em frente ao Colégio La Salle. Ele ocorre agora, vai ser o próximo no dia 3 de agosto, às 15 horas. O próximo livro vai ser A Hora da Estrela, da Clarice Lispector. E estão todos convidados a participar, mesmo que não dê tempo para ler o livro, mas é sempre uma troca muito rica. E redes sociais, nós temos Instagram, nós temos Facebook, Leia Mulheres Caxias do Sul. Mandar uma mensagem para mais informações, lá a gente divulga os banners, qualquer alteração de horário, qualquer alteração de local, qualquer sugestão de leitura, o contato deve ser feito por ali. E é importante que se diga que a sugestão de leitura é dada por quem participa desse grupo, né? Sim. As leituras são estipuladas dentro do grupo. Nós estipulamos já as leituras dos próximos 6 meses, né? Por votação, bastante democrático. E as sugestões são dadas sempre pelos participantes do grupo. Ok. Adriana. Então, venham conhecer o Instituto de Leitura Quindim. Nós abrimos, então, de quarta a domingo, de quarta a sexta, das 10 às 17 horas, sábados e domingos, das 13 às 18. Acessem a nossa página no Facebook, Instituto de Leitura Quindim, no Insta também. Estão todos convidados. A gente também tem parceria com o Senalba, que começamos agora, uma parceria muito maravilhosa. Então, acesse, está tudo lá no Face, e a gente gostaria de deixar um presente para a biblioteca de vocês, esse livro Jardins, da Rosana Murray, uma poeta brasileira maravilhosa, que fez, então, em conjunto com o Roger Mello, né, que é o vice-presidente do Quindim. Então, para vocês... Nossa, muito obrigada. Só podemos dizer que foi uma maravilha
tê-las aqui com os projetos que vocês representam e com esses livros maravilhosos.